Olá pessoal, meu nome é Scarlett Campolina, sou arquiteta e urbanista aqui da cidade de João Monlevade e hoje venho contar um pouco para vocês sobre a história da cidade e a história dos bens patrimoniais do nosso município, em função dos 57 anos da emancipação de João Monlevade. Então pessoal, para começarmos com a história de João Monlevade, precisamos entender o que era João Monlevade há muitos anos atrás. Antes de João Monlevade ser conhecido por esse nome, ele era conhecido como São Miguel de Rio Piracicaba e era um distrito de Santa Bárbara. Jean Monlevade, um francês, engenheiro de Minas, veio para o estado de Minas Gerais para fazer uma exploração mineral. Falaram para ele que a região era muito rica em minério de ferro, então ele resolveu vir para cá e olhar isso com seus próprios olhos. Quando ele chegou aqui, ele de cara já quis comprar o seu terreno e construir sua casa junto com sua forja. Foi aí que ele começou a construção da sua casa em 1818, a atual Fazenda Solar. Com isso, os anos se passaram e em 1853, Jean Félix já conseguia produzir 30 arrobas de ferro por dia, isso com a ajuda de 6 fornos e 150 escravos. Ele continuou a produção da sua forja até a sua morte em 1872. Foi aí que seu filho resolveu assumir a herança do seu pai e dar continuidade em sua história. Como já sabemos, em 1888 ocorreu a abolição da escravatura e isso acabou gerando uma falta de mão de obra dentro da forja. E com isso, a produção de ferro foi só decaindo. Por fim, o filho do Jean Félix resolveu vender a forja para a Companhia Nacional de Forjas e Estaleiros. Ok, eles continuaram a produzir ferro, eles continuaram trabalhando na forja até que chegou um período que essa forja foi desativada. De 1897 a 1920, a forja ficou totalmente desativada. Em um outro lugar, aqui próximo de João Monlevade, na cidade de Sabará, existiam 3 engenheiros abrindo sua própria siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Mineira. Sendo assim, esses 3 engenheiros abriram sua siderurgia e começaram a atuar na cidade de Sabará. Contudo, eles viram que tinha potencial na forja desativada aqui de João Monlevade. Então eles pegaram e se fundiram a uma empresa belga para ter capital para compra. Foi aí então que nasceu a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, aqui em João Monlevade e em Sabará. Ok, os anos foram se passando, a cidade foi crescendo, a demanda foi aumentando e os diretores da Belgo-Mineira começaram a enxergar que a cidade precisava ser planejada. Então foi aí, em 1934, que tiveram a ideia de abrir um concurso público para o projeto urbano de João Monlevade, que era a Vila Operária. Vários arquitetos do Brasil participaram, não só arquitetos como engenheiros, inclusive o Lúcio Costa, que é o nosso maior urbanista brasileiro. E quem ganhou foi o Lincoln Continentino, mas não foi ele que executou a obra, foi o Yaro Burian, que inclusive é responsável pelo projeto da Igreja São José Operário. Depois da Vila Operária pronta, a cidade foi desenvolvendo cada vez mais. Foi alcançando regiões que nem eram preparadas para estar recebendo, que é o caso de Carneirinhos e demais regiões fora do centro industrial. Na década de 60, os moradores de João Monlevade já não viam necessidade de Monlevade estar vinculada a Rio Piracicaba. Foi aí que solicitaram a emancipação da cidade. Em 1964, João Monlevade passou a ser uma cidade com o nome do seu primeiro morador, Jean Monlevade. Então, pessoal, para dar continuidade, agora que já sabemos um pouquinho da nossa história, eu vou explicar para vocês o que é patrimônio histórico cultural.
Por quê? Porque eu vou dar uma entrada sobre os patrimônios de João Monlevade. Então é só para dar uma prévia para vocês não ficarem perdidos por aí, não é mesmo? Então vamos lá. Patrimônio, gente, é tudo aquilo que traz uma história ou um sentimento de pertencimento a alguma coisa ou algum elemento específico. Vou explicar direito. Existe hoje patrimônio material e patrimônio imaterial. O que é patrimônio material? É tudo que é tocado. É aquilo que é físico. O patrimônio imaterial é algo que é uma cultura, que é uma música, que é algo que é intocável, ok? Beleza. Scarlett, patrimônio é tudo que é velho? Não é bem assim. Vamos dizer o seguinte, patrimônio pode ser algo velho sim, que tem uma história, mas patrimônio pode ser apenas uma referência cultural da cidade, como uma praça, como uma música, como uma receita de pão de queijo, por exemplo. Agora que sabemos um pouquinho do que é patrimônio, vou falar para vocês de alguns patrimônios de João Monlevade. Hoje, João Monlevade conta com mais de 80 patrimônios, sendo eles materiais e imateriais, ok? Mas eu não vou falar de todos, eu vou falar de apenas 4. Esses 4 materiais e tombados pelo IEFA. O que é o IEFA? É o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. É o órgão responsável por monitorar e ajudar a preservar o patrimônio da sua cidade. Ok, vamos lá. Nós vamos falar do Hotel Cassino, da Igreja São José Operário, da Imagem Santana e do CEAM, que são os nossos 4 bens materiais tombados no município de João Monlevade. Para começar, vamos falar do Hotel Cassino. O Hotel Cassino começou com um projeto arquitetônico da Vila Operária. O objetivo dele era hospedar os grandes engenheiros que vinham para a cidade de João Monlevade atender as necessidades da siderúrgica belgo-mineira. Mas não eram só engenheiros, eram os grandes empresários, empreendedores, enfim, um pessoal de alta classe. O cassino tinha como função não só hospedagem, e sim dar lazer para quem fosse se hospedar lá. Então tá bom, mas Scarlett, de onde que veio essa ideia? Vixe, veio lá dos Estados Unidos. E isso são as grandes salões que veio lá da ideia dos Estados Unidos, que era dar conforto, hospedagem e lazer para quem se hospedasse em seus hotéis. Lá nos Estados Unidos, o cassino é permitido. Aqui no Brasil, já não mais. Mas naquela época era permitido, não tinha problema. Nosso cassino tinha salas de jogos, salão de festas e outras coisas para entreter os seus hóspedes. O cassino, ele segue a linguagem moderna da década de 30 e 40. Mas alguns estudiosos falam que ele também arrasta um pouquinho para o movimento Art Deco. O movimento Art Deco é um movimento da arquitetura que aconteceu em Paris. E nada mais é do que um movimento que esbanja luxo e glamour. E o que o nosso cassino tinha? Luxo e glamour. Então, ele passa a ser uma arquitetura eclética, sem ter uma definição firme do que realmente seja. Tudo bem, se passou os anos, o cassino foi utilizado até na década de 1960, sendo um cassino, um hotel cassino. Passou da década de 60, ele foi sediado pelo Social Clube e foi desativada essa parte de hotel cassino. O Social Clube ficou lá por algum tempo até ter sua própria sede, que é onde é o atual Social Clube em João Monlevade. Ok, passou um tempo, o Hotel Cassino voltou a funcionar, mas agora só como um hotel. Depois disso, ele ficou funcionando até os anos 80, quando foi que a belgo-mineira decidiu desativar o hotel por falta de demanda e abrir um centro memorial belgo-mineira, onde guarda todos os arquivos de todos os bens patrimoniais feitos pela belgo-mineira e que estão presentes na história da nossa cidade. O cassino foi tombado em 2006 pelo IEFA.
E agora vamos falar do CEAM. O CEAM é o Centro de Educação Ambiental de João Monlevade. O que é o CEAM, Scarlett? Antes de explicar o que é o CEAM, vamos voltar na história e relembrar que o Brasil, por ser um país que explora seus recursos naturais, acaba fazendo o quê? Prejudicando o meio ambiente. Hoje, para se explorar o minério de ferro, para fazer a retirada do minério de ferro, precisa acabar desmatando a natureza. Vendo que o histórico do país, desde o início da industrialização, foi esse de desmatamento, o que acontece? Belgo-Mineira, siderúrgica, uma siderúrgica que explora recursos naturais. Então, para a construção da siderúrgica Belgo-Mineira, foi desmatada uma floresta nativa de João Monlevade. Ok, naquela época, a gente não se pensava que era importante preservar a natureza, não tinha estudo sobre isso. Inclusive, devo ressaltar que a Belgo fez um plantio de eucalipto, achando que estava melhorando a situação. Só que naquela época também não tinha estudo de que eucalipto, em vez de ajudar, acaba prejudicando a natureza. Ok, vamos deixar isso de lado e vamos voltar para agora. Na década de 60, ocorreu a primeira lei que se falava sobre preservação ambiental. Depois disso, na Constituição de 88, teve um capítulo completo sobre meio ambiente e sua preservação. Foi aí que as empresas siderúrgicas, não só a Belgo-Mineira, todas do Brasil, começaram a sofrer uma pressão para a preservação do meio ambiente e para a valorização do mesmo. Então, na década de 70, a siderúrgica Belgo-Mineira resolveu fazer uma modernização na sua empresa. Disso, destinou parte da verba à preservação ambiental. Então, a forma de amenizar os estragos ambientais já ocorridos, eles criaram a RPPN, a Reserva Particular de Proteção Natural. A nossa reserva ambiental conta com mais de 500 hectares e ela foi tombada em 1991 e foi considerada a maior reserva nativa do país, inserida em um meio industrial e urbano. Uai, Scarlett, mas o que isso tem a ver com o CEAM? Então, foi aí que em 92, depois da nossa reserva ter sido tombada, que a Belgo-Mineira criou o CEAM, que é o Centro de Educação Ambiental. O CEAM tem como objetivo divulgar a educação ambiental para as crianças e jovens do nosso município. E isso ocorre com excursões para o Centro de Educação Ambiental. Lá, a criançada aprende sobre a natureza, sobre os animais, com passeios ecológicos e tudo mais. Agora vamos falar da imagem de Santana. Na década de 60, durante a construção da Escola Estadual Santana, a Belgo-Mineira decidiu presentear a escola com uma imagem de Santana, que é a padroeira da escola. Ela é padroeira porque, segundo a análise bíblica, Santana é a mãe da Virgem Maria e ela é responsável por educar a filha em casa. Então, a Belgo encomendou a imagem com um artista fluminense. Não se sabe ao certo o nome dele. Ele foi identificado apenas por uma assinatura, C. Campos O. A imagem de Santana, ela é considerada pós-moderna devido às técnicas de execução, mas ela não deixa de ser uma imagem tradicional, que mantém os padrões tradicionais de uma escultura. A imagem de Santana foi tombada em 2006, juntamente com o Hotel Cassino de João Monlevade. Em 2019, ela passou por um processo de restauro pelo restaurador Juliano Torres. Agora vamos falar da Igreja São José Operário. A Igreja São José Operário, assim como quase todos os bens arquitetônicos patrimoniais de João Monlevade, foi financiada pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. E ela veio como objetivo trazer um templo religioso católico para a Vila Operária, visto que Monlevade só tinha uma igreja e que ficava em Carneirinhos. Naquela época era de difícil locomoção
até o centro da cidade, o atual centro da cidade. Então, a siderúrgica belgo-mineira pediu ao Yaruburian para que ele realizasse o projeto da igreja. A arquitetura da igreja é considerada pós-modernista e ela foi projetada em forma de V, que é considerado vereda, verdade e vida. E isso é uma comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em 2018, a igreja foi considerada imagem símbolo da cidade de João Monlevade. Juntamente, no mesmo ano, ocorreu seu tombamento. Então, pessoal, agora que eu já finalizei esses 4 elementos patrimoniais, eu gostaria de ressaltar que tanto eles quanto os demais elementos de Monlevade, todos os nossos bens patrimoniais, eles são assegurados pela Lei Orgânica Municipal, que visa preservar e promover o incentivo à cultura. Com isso, finalizo hoje esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer enorme ter todos vocês aqui. Um beijo!